Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Capitão Magnésio. E hoje, como eu já tinha dito no vídeo anterior, vou dar continuidade sobre o assunto da minha pneumonia. Isso aconteceu em mais de 30 anos atrás, tá? Foi em 1994. Eu tinha comprado a minha segunda moto. E aí estava tudo bem quando estava no verão, estava calor, né? E aí eu fui trabalhar com essa moto, o tempo estava bom, estava sol, e aí para de tarde o tempo virou, veio uma frente fria, aquela velha história, né, da frente fria, e choveu bastante também, fechou o tempo, aquela chuva forte. E aí eu fiquei esperando, né, passar a chuva. Quando a chuva passou, eu peguei a moto e voltei para casa. Só que no meio do caminho, a chuva, eu peguei chuva, e uma chuva com vento, e pegou bem assim de frente, né? Eu ainda acelerei para querer chegar logo em casa. Acabei pegando muita chuva aqui no rosto, no tórax, né? E aí eu cheguei em casa, o pessoal de casa estava tomando sorvete. Daí eu acabei tomando sorvete também. E no dia seguinte já comecei a espirrar, né? Aquele sinalzinho de, opa, acho que eu vou gripar, né? Mas eu pensei, a pneumonia é um tipo de doença que você pensa assim, eu nunca vou ter isso aí. Naquela época eu pensava assim. E por esse motivo, não tomei os devidos cuidados, né? Também não tinha o conhecimento que tem agora. Falei já várias vezes em vários vídeos. Para você ter o seu sistema imunológico funcionando, você precisa fazer uma suplementação com vitamina D de dado, tá? Não confundir com outra letra aí, é letra D, tá? A gente aprende desde criança que quando está resfriado, toma vitamina C, né? Mas está errado. A vitamina C ajuda, mas não tanto quanto a vitamina D. Então, a primeira coisa para se evitar tanto gripe, resfriado, que pode evoluir para uma pneumonia, é necessário fazer essa suplementação. Voltando então à minha história, aí o que aconteceu? Eu fui ficando resfriado, sintomas de resfriado, como espirro, dor de cabeça, e foi evoluindo, né? Foi evoluindo, começou a dar febre, mal-estar, peso no corpo, mal-estar, cansaço, e eu comecei a perceber que não era assim, eu estava achando que era apenas uma gripe, né? E eu comecei a desconfiar, falei, poxa, acho que não está muito, eu vou no médico, né? Aí fui no médico, fui no pronto-socorro. Naquela época, o pronto-socorro daqui, do plano, né, que eu tinha na época, infelizmente não tinha radiografia. A médica que me atendeu falou assim, olha, tá dando impressão, estou desconfiado que você está com pneumonia. E eu mesmo achava que não, achava que era só uma gripe. E ela falou assim, era bom a gente fazer uma radiografia. Só que aqui, no PS, nós não temos radiografia. Você precisa procurar aí no plano. Ela até fez um encaminhamento, um pedido, né, para fazer a radiografia do tórax, que só a radiografia confirmaria a possibilidade de ser uma pneumonia. Aí o que eu fiz? Eu voltei para casa, né? Ainda não estava assim com sintomas muito graves, mas eu estava vendo que estava agravando, né? Aí eu procurei os contatos do plano e marquei um pneumologista, né? Na verdade, eu marquei até dois, se não me engano, na época foram dois pneumologistas. Tinha um aqui em Praia Grande e tinha um outro de Santos.
E a minha mãe, né, na época era viva, minha mãe falava assim, não, não, é melhor você pegar e ir no médico, marcar com um médico particular e ver logo aí se está acontecendo com você. Aí eu tinha marcado, né, para na semana seguinte, consegui marcar a semana seguinte, tanto o daqui, de Praia Grande, quanto o de Santos. Só que os sintomas que eu estava sentindo foram se agravando e eu comecei a ter dor no peito, né? E era uma dor tão forte que quando dava aquela dor, eu não aguentava ficar em pé, né? Eu lembro que eu fui num outro pronto-socorro do plano de saúde, que também não tinha radiografia, e eu tinha tido dor, né? Peguei o carro, fui até lá, e na hora que eu estava fazendo a ficha, eu senti a dor e quase desmaiei. Aí pegaram uma maca, né? Vieram de maca, me colocaram na maca, e a médica falou a mesma coisa. Falou, olha, aqui não tem radiografia, você precisa fazer radiografia. Aí depois disso, eu falei, não tem jeito. É 99% de chance de que eu estou com essa pneumonia. Aí eu chamei meu tio, né? Um tio para me levar até Santos. Eu procurei lá ver o médico pneumologista em Santos e fui até lá. Paguei particular. No mesmo prédio tinha lá radiografia, paguei também a radiografia particular. E o médico que me atendeu, já era um médico bem idoso, ele, quando me viu, né, andando, ele falou assim, você não está com nada, não. Só de olhar para você, dá para ver que você está saudável, você não tem nada. Na época eu tinha 30 anos. Aí depois eu fui fazer o exame. Na hora de fazer o exame, tinha que ficar em pé. Às vezes eu não aguentava ficar muito tempo em pé, né? Tinha que ficar assim, se posicionar lá, né? Onde vai fazer a radiografia. E às vezes demorava um pouco, era a radiografia de lado, de frente. Eu sentia um pouco assim na hora de fazer. Aí eu esperei um pouco, me deu as radiografias, levei para o médico, ele falou, poxa, me enganei. Eu achava que você não tinha nada e você está com início de pneumonia, né? Aí me lembro que ele passou um antibiótico importado, caro, para a época era bem caro, era importado da Itália, não me lembro o nome, né? E depois poucos dias que eu tomei aquele antibiótico, eu lembro que teve uma melhora boa mesmo, parou de doer o tórax, né? Parou de doer. E só que depois disso, parou de diminuir os sintomas, começou a doer a minha garganta. Eu lembro até que eu tive que ligar para o médico, ele me passou o nome de um outro antibiótico, que eu tive que tomar um outro antibiótico só para a garganta. Naquela época, não precisava de receita médica para comprar antibiótico. Hoje em dia, é tudo proibido, você não pode comprar, né? Agora, outra coisa que eu acho interessante passar para vocês é que para você é que nem sempre vai ser igual, né? Não é uma coisa que é para uma pessoa, não é igual para outra. Mas o que eu percebi, tinha muito escarro, né? Tinha muito catarro. E eu percebi o seguinte, você diferenciar uma gripe de uma pneumonia, eu percebi que os sintomas da pneumonia é tudo mais intenso do que numa gripe. A febre é mais alta, a dor de cabeça é mais intensa, a tosse é mais forte, o volume de catarro é maior também. Tá? Saiu um volume de catarro que subiu um negócio aqui, ó. Era uma coisa impressionante. Eu nunca tinha vivido isso, né? Então, acho que isso é interessante passar para vocês, porque às vezes eu já vi casos de pessoas morrerem de pneumonia. Pneumonia é uma doença grave, as pessoas morrem, tá? Nunca vi falar assim, morreu de sinusite, morreu de gripe. Não, mas de pneumonia as pessoas morrem, tá? Então é preciso tomar muito cuidado. Eu tive sorte porque a minha estava no começo ainda, mas se eu achasse, se não tivesse sintomas, eu vi pessoas que quase não têm sintomas, mas estão com pneumonia, né?
E eu já vi uma pessoa do trabalho que, de repente, assim, não tinha sintoma nenhum e desmaiou. Aí levaram para o hospital, até depois fiquei curioso de saber o que tinha, nosso colega. Era pneumonia. Entendeu? Então, minha gente, vamos tomar bastante cuidado, não tomar friagem, né? Não dar sorte pro azar, né? Se cuidar, colocar uma touquinha, uma capa, pegar chuva, frio, agora está chegando, nós estamos no outono ainda, está chegando inverno, nós temos que se precaver, principalmente quem tem mais de 60 anos, né? Tá aí, tá mais sujeito o sistema imunológico está deficiente. Tá bom, pessoal, é isso. É mais uma historinha aí, uma passagem aí da minha existência que eu estou passando para vocês, tá bom? E vamos se cuidar, saúde não cai do céu, para você ser feliz, viver bem, né? Se inscreve no canal, dá um ok aí, um joinha, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.